Olá, meu amigo da TV Novo Tempo, você que nos acompanha pela internet no canal do YouTube. É um prazer falar com você mais uma vez aqui no Reavivados por Sua Palavra. Hoje vamos estudar ou refletir no capítulo 44 de Jeremias, nesta jornada que a gente está tendo juntos, estudando cada dia um capítulo da Bíblia e especificamente agora estudando o livro de Jeremias. Que bom falar com você. Como é que está a sua família? Tudo bem? E o seu trabalho, sua saúde? Eu quero colocar vocês agora na presença de Deus, para que Deus continue conduzindo cada um de vocês, a tua família, a tua vida pessoal e também dê a você e a mim sabedoria para que a gente possa compreender a Bíblia Sagrada. Vamos orar juntos? Querido Pai, nos dê sabedoria agora ao entendermos, ao estudarmos a Tua Palavra, para que possamos entendê-la e praticá-la de acordo com a Tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, Jeremias 44. Esse capítulo é um capítulo interessante, ele trata da desolação de Judá, devido à sua idolatria. Ali Jeremias também profetiza a destruição dos que cometeram idolatria lá no Egito. Jeremias 44 fala da teimosia dos judeus e Jeremias também ameaça os judeus por esse motivo, pela idolatria, teimosia. E por meio de um sinal ele profetiza a destruição do Egito. Vamos dar uma olhada aí em alguns versos. Vamos começar então Jeremias 44, eu vou ler o verso 1. Verso 1 diz: Palavra que veio a Jeremias acerca de todos os judeus, moradores da terra do Egito, em Migdol, em Táfnis, em Mênfis e na terra de Patros, dizendo. Veja, o verso 1 começa com a expressão Palavra que veio a Jeremias, ou seja, uma declaração de que Deus estava por trás da mensagem de Jeremias. O verso 2, assim diz o Senhor dos Exércitos. Então, a palavra não era de um homem, a palavra era de Deus. É assim também hoje. Isso que temos nas nossas mãos é uma impressão realizada por homens em uma impressora, em uma editora humana. Mas o que está por trás é a palavra de Deus. Lá nos primórdios, desde o início, Deus revelou, inspirou a homens que escreveram e inspirou ou iluminou, cuidou de homens que copiaram e que transmitiram as cópias para que chegassem até nós hoje e nós pudéssemos conhecer a vontade do Senhor. Quando lemos então este capítulo e todos os demais, nós podemos ler assim, como o verso 2, verso 1 e 2. Verso 1, palavra que veio a Jeremias ao Evandro, ou assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, para o Evandro. A Bíblia é para nós, a Bíblia é para você, a Bíblia é para a tua família, a Bíblia é para os nossos filhos, a Bíblia é para os nossos dias e ela transforma vidas. O verso 1 menciona a terra do Egito, não é? Logo no começo fala da terra do Egito e esta é uma mensagem de Deus possivelmente que chegou poucos anos depois dos eventos ocorridos no capítulo 3 que nós lemos ontem. As cidades eram, sem dúvida, lugares onde os habitantes de Judá se estabeleceram. Migdol, por exemplo, que é mencionado ali, era uma cidade aproximadamente a 10 quilômetros do sul de uma outra chamada Pelusium, ou Pelusium. Depois aqui é mencionada Patros também. É uma região, um país, não é uma cidade específica. Era o nome geral para o sul, ou para, digamos, o Alto Egito. O verso 2 menciona, que já li a introdução, assim diz o Senhor Deus dos Exércitos, Deus de Israel, viste todo o mal que fiz cair sobre Jerusalém e sobre todas as cidades de Judá, e eis que hoje são elas uma desolação, e ninguém habita nelas. O verso começa dizendo, assim diz o Senhor, então depois ele apresenta a mensagem dizendo, vistes todo o mal. Ele começa, portanto, com um apelo à experiência pessoal do povo. Ou seja, Deus esperava convencer os judeus de que as suas dificuldades e aflições, elas tinham sido causadas, como eles bem sabiam, pela apostasia, pela idolatria, pela adoração a um outro Deus. Ou seja, eles trocaram a adoração ao Deus verdadeiro por ídolos. Eu quero ler ainda os versos 9, o verso 15 e o verso 19. Veja o verso 9, diz assim, esquecestes já as maldades dos vossos pais, as maldades dos reis de Judá, as maldades das suas mulheres, as vossas maldades e as maldades cometidas na terra do Judá e nas ruas de Jerusalém? Esse é o verso 9. O verso 15 diz assim,
Então responderam a Jeremias todos os homens, os que sabiam que suas mulheres queimavam incenso a outros deuses, e todas as mulheres que se achavam ali em pé, grande multidão, como também todo o povo que habitava na terra do Egito, em Patros, dizendo. E aí vem o verso 19. Quando queimávamos incenso à rainha dos céus e lhe oferecíamos libação, acaso lhe fizemos bolos que a retratavam e lhe oferecemos libações sem os nossos maridos? É interessante aqui, no verso 9, aparece a expressão as maldades das suas mulheres. É interessante porque as princesas fizeram muito para encorajar a apostasia e isso é amplamente demonstrado na história do povo de Deus. Salomão, por exemplo, introduziu amplamente a idolatria por meio das suas esposas pagãs. Lá em 1 Reis 11, por exemplo, você encontra isso. No verso 15, aparece ali a expressão, veja, diz assim, responderam a Jeremias todos os homens que sabiam que as suas mulheres queimavam incenso a outros deuses. Claro que os esposos, eles tinham consentido com a atuação das mulheres, eles não só sabiam, eles haviam autorizado e participavam desta adoração. Então, mais cedo ou mais tarde, com as práticas idólatras das suas esposas, eles também passaram a ser idólatras. No verso 19, que foi o último que li aqui, diz o seguinte, as mulheres, como se defendendo, diz assim, quando queimávamos incenso à rainha dos céus, lhe oferecíamos libações, acaso lhe fizemos bolos que a retratavam e lhe oferecemos libações sem os nossos maridos? Ou seja, ressentidas com as palavras de Jeremias, que havia condenado a sua iniquidade, as mulheres reagiram rápido e elas declararam que os esposos estavam junto com elas, que eles haviam sancionado as suas ações, que eles também eram idólatras. E por último, versículo 25 e 26, nesse mesmo contexto, nesse mesmo espírito, nós lemos o seguinte, versículo 25 diz, assim fala a palavra do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, dizendo, vós e vossas mulheres não somente fizestes por vossa boca, senão também que cumpristes por vossas mãos os vossos votos, a saber, certamente cumpriremos os nossos votos que fizemos de queimar incenso à Rainha dos Céus e de lhe oferecer libações. Confirmai, pois, perfeitamente os vossos votos, sim, cumpri-os. Esse é o verso 25. O 26 diz, portanto, ouvi a palavra do Senhor, vós todo Judá que habitais na terra do Senhor. Eis que eu juro pelo meu grande nome, diz o Senhor, que nunca mais será pronunciado o meu nome por boca de qualquer homem de Judá, em toda a terra do Egito, dizendo tão certo como vive o Senhor. Então veja que no versículo 25, que é esse que lemos agora, ele fala dos votos. O verso diz, começa falando assim, diz o Senhor Deus de Israel, ou seja, dando validade à apresentação da mensagem, e depois diz assim, certamente cumpriremos os nossos votos. E no final diz, confirmai perfeitamente os vossos votos. Ironicamente, Jeremias, ele assegura que os seus votos de desobediência à vontade de Deus, obviamente, eles seriam anulados pelo voto divino de que eles experimentariam miséria e a morte no Egito. E no verso 26, quando diz ali meu grande nome, ou seja, o nome de Deus, o nome do Senhor não seria pronunciado outra vez pelos apóstolos em toda a terra do Egito. Por quê? Porque eles o desrespeitaram, porque eles o profanaram. Mais tarde, o povo das colônias judaicas lá no Egito acabou se extinguindo. Quando a gente lê um capítulo como esse aqui, o capítulo 44, a gente começa a ver que ele fala da repreensão, né, da infidelidade e tal, e há mensagens duras contra a idolatria. Eu fico pensando que ainda hoje nós podemos ser idólatras. Podemos ser idólatras não somente adorando deuses como Baal, Astarote, Diana ou outros deuses pagãos. Hoje nós podemos ser idólatras quando nós adoramos a nós mesmos. É verdade. Quando nós, por exemplo, esquecemos de buscar a orientação de Deus, a sabedoria dos céus, porque confiamos nas nossas próprias experiências, ou no nosso estudo, ou na nossa vida, nossos anos de vida que temos. Quando nós não oramos, quando nós não nos importamos com Deus, nós estamos, de certa forma, idolatrando
a nossa sabedoria, idolatrando a nós mesmos. E quando nós, então, fazemos isto, de certa forma, nós nos afastamos do Senhor, cometemos erros e podemos cair em sérias consequências da nossa rebeldia. O povo de Judá teimosamente afirmou que não iria mais servir a Deus. Às vezes nós fazemos isso, não com palavras, mas com ações. O povo de Judá violou 2 dos mandamentos de Deus, a adoração dos ídolos e o adultério. Que tragédia para o povo de Deus cometer tal maldade, adoração de ídolos e adultério. Que lição para nós hoje. Que o nosso coração, amigo, esteja sempre sensível às mensagens, às advertências de reprovação de Deus. Que a nossa mente esteja sempre aberta para receber os apelos do Pai. E você sabe que Deus apela. Deus apela ao nosso coração de diversas formas. Talvez Ele esteja apelando ao seu coração agora. Talvez Ele esteja falando a você agora. Talvez você tenha caído também no pecado do adultério. Talvez você esteja adulterando, traindo o seu cônjuge. E Deus está apelando para você agora, para você abandonar isso e ser fiel. Talvez você esteja cometendo o pecado da idolatria, idolatrando os seus familiares, idolatrando ídolos da música, idolatrando ídolos do esporte, você tem colocado esses ídolos no lugar de Deus. Para você eles são mais importantes do que Deus. Há tantos ídolos modernos. O trabalho às vezes é um ídolo moderno, porque nós colocamos ele como mais importante que Deus. Às vezes um relacionamento amoroso é um ídolo moderno, porque nós o colocamos como mais importante do que Deus. O que eu quero te dizer, amigo e amiga, é que Deus te chama agora para você abandonar a idolatria, abandonar os teus gostos pessoais e colocar a tua vida nas mãos de Deus. Vamos fazer uma oração por isso? Eu quero orar para que Deus nos conduza, para que Deus nos guarde e para que Deus nos dirija. Oremos. Querido Pai, obrigado pela oportunidade de estudar a Tua Palavra. Não queremos ser repreendidos e condenados como o povo de Israel, mas queremos ser salvos pela graça maravilhosa de Cristo. Por isso entregamos nas mãos dele a nossa vida, nossos medos, tudo o que temos e somos, e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e lembre-se, seja revivado por sua palavra. Grande abraço.